Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6. Ora, sem fé, o que acontece? Sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Amém? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de olhar através de um telescópio? O que você viu? Uma estrela? Escolinha. Você já viu, João? Através de um telescópio, o que você viu? Mas a ideia é o seguinte: normalmente, nós agora já pode abrir. Normalmente nós conseguimos olhar através do telescópio aquilo que nós não conseguimos enxergar com os olhos. Aos olhos crus, né? Como diz, né? Cruz, nus, aos olhos nus, né? A gente não consegue ver. Então, o telescópio ele tem essa capacidade de trazer aquilo que está distante para perto, não é? Pois essa é a ideia da fé. O texto diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, duas pessoas, uma pessoa que tem fé em Cristo, uma pessoa que tem fé na palavra de Deus, e uma pessoa que não tem, as duas olham para os mesmos problemas, mas numa perspectiva completamente diferente. A fé que você tem na palavra de Deus, a fé que você tem na palavra de Deus, ela muda completamente o seu olhar das coisas. Então eu pergunto nessa noite: você tem usado o telescópio da palavra de Deus para enxergar o impossível? Você tem usado a palavra de Deus para ver aquilo que no mundo natural as pessoas não conseguem ver? Às vezes as pessoas podem falar para você assim: não vai dar certo. As pessoas podem dizer assim: não tem jeito, né? Mas se você tiver com os seus olhos na palavra de Deus, você tem as lentes ampliadas, né? Eu já não consigo ler sem os óculos. A letra fica embaçada, fica pequenininha. Uma vez deu problema no meu cartão e eu precisava ligar para aquele número do cartão, sabe o cartão de crédito, cartão de banco? Tem um 0800 miserável do tamanho de uma pulga ali, e que desespero, tentando pegar um número para poder desbloquear, porque eu tinha que passar no caixa, já tinha passado, não conseguia enxergar, João, e fiquei, punha assim, colocava, punha, e não conseguia ver o número. Aí sabe o que eu tinha que fazer? Tirar uma foto com o celular para poder ampliar assim a tela. Aí eu consegui ligar. Você imagina se eu não tivesse aquele celular, né? Tinha que pedir para alguém me ajudar. Quantos cristãos hoje estão deixando de alcançar bênçãos de Deus? Estão deixando de permanecer, de perseverar, de vencer um obstáculo, porque eles estão míopes. Olha, tudo que o diabo quer fazer é te manter longe dessa palavra, porque ele sabe que essa palavra aqui liberta, porque ele sabe que essa palavra aqui é o que traz as promessas de Deus para a nossa vida.
porque ele sabe que é nessa palavra que nós nos apropriamos daquilo que Cristo conquistou. Ele sabe que nessa palavra existe uma identidade, que através dessa palavra você descobre quem você é em Cristo. Quantos cristãos andam aí batendo cabeça que nem uma barata tonta? Vai para um lado, vai para o outro, né? Ouve o que diz uma pessoa, ouve o que diz a televisão, ouve o que diz fulano, ciclano, e aí você vai sendo controlado, ou então você vive preso ao seu passado, às mágoas, os ressentimentos, e a sua vida não desenvolve, não flui, porque você está ouvindo tudo, mas você não está vendo através do telescópio de Deus. Então, se eu puder dar aqui um tema para essa mensagem hoje à noite, use o telescópio da sua fé. Olhe as coisas através da sua fé. Eu quero dar exemplo para você. Quantos se lembram aqui aquela coisa que o profeta, aquela ordem que o profeta Elias deu para o seu servo? Ele falou: vai chover. Deus me mostrou que vai chover. Aí o moço do profeta lá, o Acabe lá, foi lá olhar para o céu, olhou para o céu, não viu nada. Ele falou: vai lá, olha de novo. Aí ele disse: o que você vê? Ele disse: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É grande a nuvem do tamanho. Esses dias tem chovido aqui em Rio Claro, a gente viu uma nuvem que fecha o céu, né? Ele não viu um céu fechado, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele disse: é o suficiente, vai chover, pode preparar que vai chover. Por quê? O homem via apenas uma nuvem do tamanho da mão do homem. E o que é que o profeta viu? Que ele disse: vai chover. Ele não viu uma nuvem, ele viu a palavra de Deus. Amém. Ele viu a promessa de Deus, ele viu aquilo que Deus falou no seu espírito. Irmã, vocês todos aqui, presta atenção. Eu quero dar uma dica para vocês que vai mudar. Deixa eu primeiro perguntar: quem quer uma transformação radical na sua vida, uma mudança da água para o vinho? Quem quer? Só vou falar isso para quem quer. Quem quer nessa noite? Amém. Levanta a mão aí se você quer. Sabe aquela mudança do homem que desceram, o paralítico que desceram até onde Jesus estava e foi curado? Ou aquela mudança do cego que foi lá, passou o barro nos olhos e foi curado? É desse nível de mudança que eu quero falar para você. Eu vou te dar o segredo aqui. Leia a palavra de Deus com o seu espírito e não só com a sua mente. Leia a palavra de Deus com o seu espírito e não só com a sua mente. Essa palavra, ela é o que? Jesus falou que a palavra dele é espírito e vida. Se a Bíblia é espírito, você tem que ler como? Com o seu espírito. O que é ler com a mente, pastor? Agora fiquei confuso. É lógico que você vai ler, a palavra vai passar pelo teu entendimento. Mas é diferente quando você diz: essa palavra é para mim. Essa palavra eu me aproprio dela para o meu espírito. Quando você diz: essa palavra que o pastor deu, eu me aproprio dela, eu me apodero dela. E aí você fica sensível ao Espírito de Deus para confirmar essa palavra e realizar na sua vida. É o que ele está falando aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se... Então observa, você não alcançou ainda. E o que eu faço, pastor, enquanto eu não alcanço o que eu estou esperando? Eu estou esperando por algo. Quantos aqui nessa noite estão esperando por coisas na sua vida? Você está com expectativa que coisas venham a acontecer. E Deus está dizendo: a fé é o firme
fundamento. Você não vai conseguir nada se você não tiver um firme. Todo mundo sabe que para você construir uma casa, a primeira coisa que você precisa colocar é o que? É o fundamento. O autor está dizendo aqui que a fé é essa base firme que você pode esperar aquilo que Deus prometeu. É o firme fundamento. Então observe, a sua vida não pode estar apoiada nas suas emoções. A sua vida não pode ser construída, as suas decisões não podem estar apoiadas em pessoas, as suas decisões não podem estar apoiadas nos seus sentimentos, mas a sua fé, a sua vida precisa estar apoiada numa coisa que seja firme fundamento. E a Bíblia diz o que é o firme fundamento? A nossa fé na palavra de Deus. Quem crê, espera. Quem crê, descansa. Talvez eu fico pensando hoje, por exemplo, talvez se eu tivesse me precipitado e falado, conversado sobre alguma coisa que eu conversei hoje, minha esposa sabe o que é, pode ser que naquele momento não teria dado certo. Se meu coração tivesse ficado ansioso, não tem agora que eu tenho que apertar o cara, colocar o cara, não, pode ser que naquele momento eu pegasse a pessoa num mau humor, num dia desgranhado, num dia difícil, o cara ia falar de uma situação agora, não, foi no momento certo. A única coisa que Deus colocou no meu coração é o seguinte: fique em paz, eu estou no controle de todas as coisas. Amém. Você entende que Deus controla até o temperamento das pessoas? Sim ou não? Deus apoia. Quando é que a rainha foi falar com o rei? Não foi no momento certo? Ela não disse para o povo, a rainha Esther, jejua, prepara. Então não é assim. Às vezes a gente quer Deus, pressionar Deus como se Deus fosse um menino de recado, um motoboy, um Uber que você liga, está chegando. Não, não é assim. A fé é o firme fundamento. Por isso que eu falei, você precisa receber essa palavra no teu espírito, não só na sua mente, porque sair daqui a palavra vai embora. O primeiro problema que você tiver, você esquece tudo. Você tem que falar, não, Deus está falando no meu espírito, no mais íntimo do meu coração, que eu tenho um chão, que eu tenho um fundamento, e no momento certo Deus vai mover. E hoje Deus pôs no meu coração, eu coloquei uma situação para uma pessoa, e na hora que eu coloquei, na hora que eu pus, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: fala assim, haja dessa maneira, fale dessa maneira, a sabedoria, fale diante de Deus. O Espírito Santo falou comigo, esposa, fala essa frase para ele. Do Steve, fala essa frase para ele. Aí eu falei, o que eu falei, a resposta da parte de Deus veio. Você entende? Que é assim que Deus faz, que na vida do cristão, isso, irmãos, eu posso contar para vocês muitos testemunhos. Eu queria uma vez trabalhar numa empresa, uma multinacional, em João, lá em São Paulo tem um centro empresarial. Eu queria trabalhar numa multinacional. Sabe que Deus falou para mim? Vai lá, fica na porta da empresa lá. Eu tinha uma aula, fiquei. Ele falou: espera o dono e fala com ele. Eu já tinha mandado recado. O cara era um espanhol, né? Bem frio assim. Eu vou te falar, você vai dar risada. Na hora que eu fui falar com ele, o homem entrou com tudo no banheiro. Deus falou para mim: fica na porta do banheiro. Você acredita que eu fiquei na porta do banheiro, esperando o cara sair do banheiro? Na hora que ele saiu, assim ele olhou para mim, cumprimentou, eu falei: eu preciso falar com o Senhor. Ele olhou no relógio e falou: não tenho tempo agora. Eu falei: é 2 minutos que eu preciso falar com o Senhor. Ele falou: então vem para a minha sala. Na hora que ele veio, ele falou: fala. Eu falei: então, o curso já está tudo pronto para começar.
Ele falou, quanto você quer ganhar? Isso foi em 2010. Eu falei, quero ganhar 7 mil reais. Ele falou, faz o seguinte, os 2 primeiros meses eu te pago 4 mil, no terceiro você já começa a ganhar 7 mil. Fechou? Fechou. Chamou a secretária no interfone na hora, falou, arruma uma sala para o professor aqui, vê tudo que ele precisa de rádio, de material, e tá tudo certo. Assim que eu fui empregado. Deus falou, fica na porta do banheiro, porque ele não vai ter para onde sair, ele vai ter que passar por você. Agora se eu ficasse, ai meu Deus, mas eu vou fazer isso não é politicamente correto. Então quando o Espírito Santo ministra no teu coração, você pode fazer, você pode falar que vai acontecer aquilo. Você já sentiu essa ousadia alguma vez? Se você não sentiu, Deus quer que você comece. Tudo está falando o contrário, mas você está tão ligado no seu telescópio que eu vi um cara lá dentro do banheiro fazendo o pipi dele lá. Ele vai sair, vai passar por aqui, eu vou falar, ele vai falar que não tem tempo, mas eu já tinha a segunda resposta. Na hora que ele falou, eu já sabia que eu tinha que falar para ele. Não vai passar mais do que 2 minutos. Na cabeça de um empresário, de uma multinacional, 2 minutos é o suficiente. Eu falei, então vem atrás de mim. Eu falei, hoje a minha bênção chegou. Hoje a minha bênção chegou. Ele falou, senta. O que você precisa? Eu falei, não, só preciso do seu ok e liberar uma sala para começar. Ele falou, e o valor? Ele falou assim, quanto você acha que vale o seu trabalho? Eu falei, vale 7 mil reais. Ele falou, então fechado. Nos 2 primeiros meses eu te pago 4. Terceiro você já recebe o certificado. Chamou a secretária, a mulher já pegou a maior sala que tinha. Já falei para ela, e tem outra, não levei nada. Eu falei, eu vou precisar que compre um gravador, vou precisar de um data show. Comecei a fazer uma lista, eu me senti o dono da... E ela, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Fui colocando tudo que eu preciso. No outro dia já encomendou, chegou tudo lá. Você entende que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Sabe qual é o problema nosso? Que a maioria de nós andamos no natural e não no sobrenatural. Você está entendendo? A maioria de nós andamos no natural. Deus falou hoje no meu coração, eu estou abrindo uma porta para você. Você vai poder ficar tranquilo. Deus pôs no meu coração e aconteceu exatamente como Deus falou. E a gente também estava esperando uma resposta, né, de uma casa que nós vamos. E aí, até para testemunhar, eu me vi morando naquela casa e falei, eu quero essa. Aí o cara falou assim, já colocaram o documento na frente. Eu falei, não, mas vai reprovar aquele lá. Eu quero algo melhor para ele lá, eu quero essa casa. E aí foi aprovado. Ele falou, olha, o dia tá bom para você, porque aprovou e a pessoa desistiu da casa. A casa é sua. Glória a Deus. Então isso é você andar movido pela fé. É Jesus. Pedro chegou para falou, Senhor, nós vamos pagar um imposto, que era esqueci o nome da moeda lá, um estéter. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Joga a vara. Joga a vara, Pedro. Pedro pegou a vara e jogou. Na hora que Pedro jogou a vara, pegou um peixe. Jesus abre a boca do peixe, tinha uma moeda. Ele falou, vai lá, paga o meu imposto e o seu. Gente, peraí. Quantos cardumes de peixe existem? Quantos peixes engolem uma moeda? Alguém jogou, perdeu o peixe, engoliu a moeda lá, ficou preso na boca do peixe. Era o peixe certo, no cardume certo, na hora certa. Por quê? Porque quando Deus dá uma palavra, é a hora que você falar, não sei como, mas eu vou jogar a minha vara. E na hora que você faz isso, você pega o peixe. Porque a fé é essa certeza, a prova das coisas que não se vê. Então a prova não é o que você vê. A prova é a certeza. Quem já comeu aqui em shopping? Aquela praça de alimentação, já comeu no shopping? E claro que lá embaixo tem aquela, né? Ou então quando você vai num poupa-tempo, você vai em algum lugar que você pega a senha, no mercado aqui em Rio Claro, todo mercado você tem que pegar a senha, né? Eu não sabia quando eu mudei para cá, ficava meia hora esperando me chamar, depois que eu me toquei. Quando você pega aquela senha, você fica esperando o quê?
Mas quando você pega aquela senha, a senha na tua mão já é uma evidência que o seu nome vai ser chamado, não é? Teu número. Então, afeta para nós o que a senha está para você que está na fila. Você já segurou. É a prova. Você não recebeu ainda, não chamou tudo, mas já é uma prova que você vai receber aquilo que você vai comprar, o serviço que você vai fazer. Então, Deus já colocou o ticket na sua mão. Então, sim, é assim que a gente se move. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos cristãos estão vivendo uma vida derrotada? Quantos cristãos estão vivendo uma vida sem perspectiva nenhuma? Porque o inimigo sopra no ouvido deles: e você é um derrotado, você não vai conseguir, você não vai vencer, essa situação é maior que você, e esse gigante é muito grande. É a hora que você tem que dizer o seguinte: eu vou usar o telescópio da palavra de Deus, que vai me mostrar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Toma essa palavra hoje no seu espírito. Nós em casa, nós temos essa sensibilidade. Não é que a gente fica acreditando em tudo que a gente sonha, mas eu sei quando Deus fala comigo em sonho. E é tão maravilhoso, você fala e Deus vai e cumpre. Deus deu um sonho, mas Ele esperou que eu fizesse algumas coisas também. Deus tem falado conosco, mas Ele está testando para ver se a gente toma uma atitude. Não é isso que a gente tem feito? Deus falou: olha, vocês vão ter que fazer isso, isso, isso. Falou para mim e para minha esposa. Me deu um sonho, falou com nós dois. Vocês vão ter que fazer isso. E a gente já começou a fazer. Aí você começa a fazer, você já começa a ver o sinal de Deus. Deus já começa a confirmar aquilo que Ele falou. Então isso é maravilhoso quando você está sensível, teu coração aberto. Então, para a gente terminar aqui, quarta-feira um culto mais enxuto. Talvez você esteja dizendo para Deus: Deus, faça. Mas Deus, antes de fazer, Ele está perguntando para você: você já se posicionou? Você já abriu os seus ouvidos? Você já está com o teu coração pronto? Aqui está o campo. O solo vai dar fruto, mas você já está com a semente na mão? E quando Deus chamar, não vai dar tempo de você pegar a semente. A semente já tem que estar na sua mão. Você já tem que estar pronto, você já tem que estar revestido. Nesse sonho que eu tive, um cano quebrou. As pessoas estavam chegando na igreja, eu estava de bermuda, arrumando. Era para eu estar lá para receber os pastores que iriam fazer a posse da igreja. Ia ser uma festa. Você imagina eu, pastor aqui da igreja, presidente. É um sonho, até só de pensar já dá um suador do pai. As pessoas entrando aqui, eu ainda arrumando fio, o pastor principal chegando e eu aqui arrumando fio. Imagina o meu desespero. O que Deus estava falando para mim? Tem coisas que você já tem que estar pronto, que quando chegar você tem que estar pronto. Não vai dar tempo de você se preparar. Não vai dar tempo de você, não, é agora. Você tem que estar pronto, né? Se uma empresa te liga, você aplicou um serviço, a empresa, dá um exemplo, você mandou o currículo, a pessoa olhou o teu currículo maravilhoso, aí você está assim: acho que hoje é quinta-feira, nem é sexta, não vou nem chamar. O cara está com 5 currículos na frente e falou: Maria Eduarda, você pode vir amanhã aqui às 9? Aí você foi lá para São Paulo, bater perna lá, ver a avó, ver não sei o quê. Aí você fala: amanhã eu não consigo. Aí ele fala: tá bom, aí põe a tua ficha. Você perde. Já aconteceu isso aí uma vez, não foi? Coincidente, bem lembrado. As oportunidades têm costa lisa, ela passa, se você não estiver preparado para ela. Quando eu estava pregando na África, um dos pastores que estava comigo falou: você imaginou
que você está ali um dia aqui pregando, eu falei, eu só estou aqui porque eu imaginei. Eu só estou aqui porque eu sei falar inglês, eu só estou aqui porque aconteceu. Então não é coincidência, você se prepara para, como que é aquela coisa que você fala? Se preparar, prepara, como que é? Uma frase dessa aí. Você se prepara para o que está preparado. Isso aí. Você tem que se preparar para o que está preparado. Aleluia. Por que Deus pôde escolher Davi? Porque Deus viu Davi matando urso, Deus viu Davi matando leão, falou, esse cara aqui que é um Golias para ele já matou outros Golias, ele está preparado para aquela situação. Como é que você está preparado emocionalmente? Como é que você está preparado espiritualmente? Como é que você está preparado? Arruma a tua casa. Como é que está preparado a casa do seu coração? Você quer que Deus faça a coisa, mas teu coração está preparado? Teu coração está sintonizado na presença de Deus ou está catando borboleta? Ou está divagando? Não, você tem que ter uma mente firme. Você tem que ter uma mente voltada. Qual é o teu propósito? Eu não abriria uma sociedade com uma pessoa que está catando borboleta. A pessoa tem que estar tão comprometida quanto eu. Entende? Assim, eu vejo a minha esposa, ela está preparada, está pronta. A gente está pronto para fazer negócios. Fora aqui o ministério, eu tenho uma profissão, ela tem uma profissão. E eu estou pronto para o mercado. Nós estamos prontos, todo dia são coisas, são conexões, ligações, entende? Então você se prepara para aquilo que Deus preparou. Agora a pessoa vem na igreja uma vez na vida, a pessoa vive assim, aquela vida sem compromisso com nada. Você acha que uma pessoa dessa, Deus tem como fazer alguma coisa? Não. Então, a partir de hoje, assuma um compromisso com o seu momento, com a sua fé. Uma coisa que você pode achar que é banal, mas todo dia você separe um tempo para estar com Deus e a palavra dele. Isso faz toda a diferença. Você está afiando, amolando a sua espada. Você está amolando, você está firme. A oração, a comunhão, você está desenferrujando espiritualmente. Quando vier a oportunidade, você está pronto para lutar. Esse é o recado que Deus tem para nós aqui nessa noite. Há 10 minutos atrás eu não sabia nada disso que eu ia falar. Minha esposa que ia pregar. E ela sabe que eu sou chato. Se ela que vai pregar, ela vai pregar. Mas eu estava ali atrás, eu falei, eu vou trazer essa palavra que Deus acabou de colocar no meu coração. Fresquinho do céu para você. Hoje é o dia de você se posicionar. Hoje é o dia de você falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fica sempre, não, um dia eu vou começar a ler a Bíblia. Um dia eu vou ler a Bíblia com a minha mulher. Um dia eu... Não, é hoje. Se não for hoje, querido, querida, não serve. É hoje o tempo da posição. É hoje o tempo de Deus, é agora. Porque eu não quero, quando tiver esse momento que Deus mostrou, eu estar de bermuda aqui, não. Eu quero ser o primeiro. Vamos ser os primeiros a recepcionar. Amém? Fiquem em pé comigo na presença do Senhor.